Graça e paz a todos, irmãos. Espero que estejam bem quando até nos seus sonhos. Na escola dominical de hoje, falaremos sobre nós somos justificados pela fé. Abra a palavra do Senhor juntamente comigo no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, que nos diz dessa seguinte forma. Abra a palavra do Senhor para meditarmos juntos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado, em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas uma palavra do Senhor para nós nessa escola dominical de hoje. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Muitas das vezes, eu tenho observado que as pessoas acham que fazer uma caridade, doar uma cesta básica, doar uma roupa, ajudar um faminto, fazer uma visita a um enfermo, só isso já lhe garante uma salvação. Não, a salvação vai muito além do que nós podemos imaginar. Seria muito fácil uma pessoa ser mal nesse mundo e na sua velhice só fazer bondade e ser salva. Se der só obras, e cadê a fé dela em Deus? Cadê a fé que transforma? Cadê a fé que liberta? Não observou isso, irmão? As pessoas acham que ela vai ter entrada no céu só porque todos os finais de semana ela ajuda, ela dá uma contribuição na igreja. Muitos chamam de esmola, outros chamam de oferta. E não, eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Se só isso nos salvasse, Cristo não precisaria mesmo ter sido nosso sacrifício. Ele não precisava ter morrido naquela cruz no Calvário. Porque era só nós fazer as nossas doações que estaríamos salvos. Mas quando ele fala que é pela fé, não é pelas obras, as obras fazem parte, meu irmão, daqueles que vão ser salvos. As boas obras, meu irmão, faz parte da nossa conduta como cristão. As boas obras fazem parte daqueles que servem a Deus e têm temor em seus corações. Porque as boas obras muitos ímpios também fazem. Boas caridades muitos ímpios fazem. Muitos ajudam. Muitos doam. Mas não temem a Deus. E a fé mostra que nós temos temor à palavra do Senhor. Aonde está a reverência a Deus? Aonde está o temor ao Senhor? Aonde está em nós, irmãos, aquela palavra obediência à voz do Espírito Santo? Porque a Bíblia fala que é pela fé. Não é, meus irmãos, porque nós somos servos e servas do Senhor, não. Tem que ter fé. A fé é naquilo que nós não vemos. A fé é naquilo que nós não tocamos. A fé é naquilo que nós não imaginamos ou falamos. Isso é ato de fé. Porque se eu vejo uma ponte na minha frente, eu sei que eu também poder atravessar aquele rio, eu estou vendo, aquilo é uma obra. Mas se eu não estou vendo a ponte e eu creio na provisão de Deus que eu vou passar, aí entra a fé. Porque Moisés estava diante de um mar. A fé de Moisés foi provada diante daquele mar. Atrás estava Faraó. Na frente, o mar. Porque Deus falou, toca nas águas. E as águas não se fez uma ponte para eles passar por cima. Mas as águas se abriram como numa ponte e eles passaram. Hoje, meus irmãos, o mar não vai se abrir de forma humana. Mas são questões espirituais que nós enfrentamos pelejas e batalhas todos os dias. Nós enfrentamos adversidade todos os dias, nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Jó foi justificado perante Deus quando o diabo quis acusá-lo. Ele é assim por causa dos seus bens. Ele é assim devido à sua posição. Então tinha muito questionamento perante as atitudes de Jó. Então no estudo de hoje eu quero que os irmãos entendam o que é a fé em Cristo Jesus. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, das coisas que nós não tocamos.
as coisas mesmo que há de ser revelada. São mistérios que Deus quer derramar através da fé. Enquanto Israel estava assim no ouvido de Moisés, ó, e vem Faraó. Será que no Egito não tinha lugar para nós morrer? Vamos morrer nessa praia, Moisés? Moisés foi para onde mesmo? O desespero. Moisés saiu correndo, descabelando. Moisés falou, o que adiantou de servir, Deus? Tu falou comigo uma coisa? Não, irmãos. Pela fé, Moisés foi para a oração. E Deus falou, Moisés, o que tem nas tuas mãos? Um cajado, Senhor. Então toca nas águas. E aquele vento entrou, o vento, meus irmãos, vindo por Deus, e separou aquelas águas. Normalmente, o fundo, meus irmãos, de um riacho, ele é úmido. Tem lugar que vai ter lama, barro, né? Vai ter pedras. Mas só que a Bíblia fala que eles passaram em terra seca. Como que aquilo secou tão rápido, assim, somente pelo mistério de Deus? Então é ato de fé. Então, mesmo a fé que nós temos que ter em Deus, fé mesmo, nós somos justificados em Deus, não é justificação pelo homem não, porque o homem vai ver o que a nossa aparência faz. A justificativa, mesmo, Deus limpar uma igreja, abrir um culto, são coisas, é obra. Agora, a fé mesmo é naquilo que nós não estamos vendo, mas nós cremos que Deus vai entrar com providência. A fé é naquilo mesmo que nossos olhos já estão impossível, ali Deus começa a pelejar. E continua dizendo para nós, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Meus irmãos, quem vai se gloriar na tribulação? Quem quer dar glória a Deus na tribulação? Estou passando por uma tribulação, glória a Deus por isso. Não, irmão, a pessoa quer reclamar, a pessoa quer questionar a Deus. Senhor, meus irmãos, muitas das vezes nós não queremos aceitar a luta, nós não queremos aceitar a prova. Irmãos, quando eu pedi a Deus o dom, eu falei assim, eu quero esse dom na minha vida. Tu está disposta a enfrentar o desafio desse? Eu não estou, porque eu quero. É uma coisa que eu quero na minha vida. Até hoje eu tenho as minhas pelejas. Até hoje eu tenho as minhas batalhas. Então, na tribulação, meus irmãos, eu glorifico a Deus. Por quê? Porque fui eu que pedi, Senhor, me dá para me usar na tua obra? Dou. Mas tem uma luta por trás disso. Não tem problema. Porque eu quero que o Senhor me abençoe, porque eu quero fazer para o Senhor. Então, se eu pedir algo e eu estou disposta a enfrentar os desafios desse algo, Ele vai me honrar, porque Ele está vendo que eu estou disposta a batalhar. Agora eu quero o dom, mas eu não quero pagar o preço. Eu não quero derramar a lágrima. Eu não quero passar as lutas, as provas que virão devido a usar aquelas ferramentas. Irmãos, presta bem atenção numa empresa. Um funcionário começa a destacar. E todo mundo está de olho nele para aumentar o cargo dele. Porque ele é um funcionário excelente. Você acha mesmo que os que estão à sua volta não vão querer puxar o seu tapete? Os que estão à sua volta não vão querer começar a invejá-lo? Vai começar a lá o puxa-saco? A lá o fulano? Não sei o que. Tem. Você acha que no meio do povo de Deus também não tem? Você acha que dentro da igreja também não tem? Não deveria. Um lugar que eu tenho observado, que deveria ser chamado casa de oração. Um lugar que deveria ser chamado lugar de nós adorar a Deus. Deus não habita em templo feito por um monte de homem, mas nos permite que naquele tempo possamos adorá-lo. E nós, em vez de usar aquele templo para adorar a Deus, estamos usando como sinagoga de Satanás. Quantas pessoas usam a casa de Deus como comércio, ficam vendendo Avon, Natura, outras revistinhas dentro da igreja, vendem roupas ali, meias, coisas íntimas, ficam vendendo dentro da igreja. Outros são até camelô mesmo, tem uma opção de coisinha vendendo dentro da igreja. Outros, meus irmãos, estão vendendo heresias dentro da igreja. Vassoura ungida, pá ungida, sei lá o que de Israel. Irmãos, você não precisa de Israel buscar um azeite para Deus te abençoar, não. A unção, ela desce sobre a sua vida, até mesmo dentro da sua casa. Não, mas se eu pegar água do rio, tal, em Israel, aquela água é profética. Ei, irmão, você apresentar um copo com água para Deus na sua casa, Deus te abençoa. Então, meus irmãos, as pessoas estão vendendo idolatrias dentro da igreja. As pessoas estão vendendo coisas que estão entristecendo a Deus, meus irmãos. Porque estão fazendo da igreja, como Jesus falou, não era para fazer aquilo com a casa do Senhor. Os homens estavam vendendo dentro da casa, ele vai lá e arranca aquilo tudo, derruba aquilo tudo. Ele falou, aqui é chamada casa de oração, esse lugar aqui é para adoração, não é para fazer isso com a casa de meu pai. Então, irmãos, presta bem atenção, nós somos justificados pela fé. Como que está a tua fé? Como que está o teu comportamento?
como que está a sua vida na presença do Senhor. E ele continua dizendo que gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, meus irmãos. A tribulação significa que nós passamos por lutas. E quando nós passamos por luta, nós temos aprendizado. E quando gera paciência, significa que nós estamos perseverando. A paciência é a perseverança. Quem tem paciência, ele espera, ele persevera. Então, meus irmãos, a luta sobre a nossa vida, a tribulação, são as lutas, as provas do dia a dia, são batalhas. Irmãos, põe uma coisa na sua cabeça, ande com quem quer andar com Deus, ande com quem quer buscar a Deus, ande com quem quer caminhar com as coisas celestiais. E a paciência, ela faz com que nós, meus irmãos, tenhamos perseverança na presença do Senhor. E continua dizendo para nós, a paciência, ela traz para nós a experiência. O que é uma experiência mesmo? O aumento de conhecimento das coisas celestiais. Se eu tenho, meus irmãos, uma perseverança, que é a paciência, e, meus irmãos, ela me gera uma experiência, eu tenho um aumento de conhecimento das coisas. Agora eu posso instruir a outra pessoa que está passando por uma luta, por uma prova, porque eu passei e eu venci. Eu vou ter palavras para dizer para ela, olha, vamos orar por você, vamos entrar numa campanha por você, vamos estar no propósito por você, vamos entrar numa batalha por você. Então, meu irmão, entenda, meus irmãos, os mistérios de Deus e a experiência, ela traz a esperança. A esperança são o quê? São as promessas, são as bênçãos de Deus que Ele nos prometeu e elas se concretizarão. Então, meus irmãos, se eu lutar, perseverar, aumentar o meu conhecimento espiritual, as bênçãos serão derramadas na minha vida. Então, as bênçãos e a esperança não traz confusão. Por que não traz confusão, meus irmãos? Porque quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele não fica confuso. Ele não fica desesperado. Ele vai para a oração como foi Daniel. A sentença do rei foi de que ele assinou o anel. Durante 30 dias, ele pegou o anel e selou. Durante 30 dias, todos terão que se ajoelhar perante a ele para qualquer petição. Daniel abriu as portas do seu quarto. Ele fez questão de abrir, porque, meu irmão, não traz confusão. As coisas celestiais não traz confusão na vida de ninguém, não traz tribulação na vida de ninguém. Se tu está tribulada, é coisa carnal. Se tu está tribulado, é falta de oração, jejum e obediência à palavra de Deus. Então, meu irmão, quando somos guiados pelo Espírito Santo, fazemos o que Deus fez. Vamos lá. Fazemos a nossa adoração sem temer. Mas como Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês não viram? Os instrumentos tocaram. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar novamente, para que vocês possam se prostrar. E você não pode ficar tranquilo. Nós não vamos nos prostrar. Nós não vamos, então vamos aquecer 7 vezes mais essa fornalha. Pode aquecer, mas nós não vamos nos ajoelhar. Irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus tem a convicção do que está falando. Quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida não teme, ele não se assusta. Ele, meus irmãos, tem o temor da sua vida. E quem tem a presença do Senhor, meus irmãos, ele fica tranquilo. E a palavra do Senhor fala que nós somos, no capítulo 5, nós somos guiados, meus irmãos, pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Nós não somos guiados, meus irmãos, de qualquer maneira, não. Não somos guiados de qualquer maneira, não, meu irmão. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Para nós sermos justificados pela fé, meu irmão, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho observado, meu irmão, o que está acontecendo com a igreja ultimamente? O que está acontecendo com o povo de Deus? O que está acontecendo com a igreja? Por que as igrejas estão tão mundanizadas ultimamente? Acham mesmo que Deus vai buscar um povo de qualquer maneira? Acham mesmo que Deus vai buscar um povo de qualquer forma? Acham mesmo que Deus vai deixar a sua igreja, meus irmãos, achando que vai herdar o céu? Não vai não, irmãos. Deus vai buscar um povo limpo de mão e puro de coração. Não é de qualquer maneira. Estão fazendo da casa do Senhor uma discoteca. Estão fazendo da igreja, meus irmãos, local de adoração à carne. Vamos fazer um show, vamos fazer uma festa.
Meus irmãos, eu tenho observado uma coisa, os cultos antigos, quando se tinha uma concentração e ali um cantor, uma cantora louvar ao Senhor, eles iam realmente para louvar, eles iam para adorar a Deus. Quando eles chegavam ali, mesmo, pegavam aquele violão, aquela guitarra, aquele instrumento, começavam a tocar, ou até mesmo no playback, como muitos faziam, o fogo descia no meio da igreja. A igreja era tomada no mistério. O fogo descia naquele lugar. Aquele louvor mesmo era como labareda de fogo no meio da igreja. E quando aquele cantor, aquela pessoa estava louvando a Deus, ela mesma estava sentindo a graça do Senhor, ela mesma estava sentindo a unção de Deus na sua vida, ela mesma estava sendo agraciada por Deus. E a igreja saía dali renovada, a igreja saía dali restaurada, a igreja saía dali edificada, a igreja saía dali uma nova vida, meus irmãos. Aquele louvor que transformava, aquele louvor que era uma poesia, aquele louvor que era uma melodia. Os belos hinos e canções foram escritos em tribulação, e a tribulação foi em meio a lutas. Tribulação significa lutas. Os belos hinos foram registrados no momento mais difícil daquele cantor e daquela cantora. A adoração era para Deus, irmão. Presta naquilo que tu canta. Presta bem atenção naquilo que sai da tua boca. Presta bem atenção na adoração que está saindo da tua boca, se nós somos justificados pela fé. Ah, mas o cantor fulano, que não interessa quem está gravando. Eu estou falando daquilo que sai da sua boca. Eu não estou falando de cantor A, cantor B, cantor C. Eu estou falando daquilo que sai da sua boca como adoração a Deus. Cuidado para não cantar heresias. Cuidado para não usar autolábios para cantar coisas, hinos que não têm mesmo base cristã, fundamento cristão. Hinos que foram criados, escritos como letras gospel, só para lucrar, para ganhar dinheiro, fama e glória nesse mundo. Sabe aquela igreja primitiva, aquela igreja que tinha tudo em comum, aquela igreja que vivia no primeiro amor em Jesus Cristo? Essa igreja ela tem que nascer novamente em nossa vida. Em nossa vida. Nós temos que ser diferentes, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não vê. Por quê? Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Não foi feito do que é aparente. Não foi feito como nós estudamos, muitas vezes pensamos, imaginamos. É muito além do que o homem pode imaginar. Meus irmãos, tem um louvor que diz, ele vai além da medicina, ele vai além dos nossos conhecimentos, ele vai além daquilo que nós pensamos. Qual é a base, meus irmãos, para esse estudo bíblico de hoje? É a fé em Deus, meus irmãos. Romanos 5, primeiro, nós somos justificados pela fé. Romanos 5, versículo 2, nós somos justificados novamente pela fé. 5, versículo 3, nos gloriaremos nele, exaltaremos o seu nome. E nos gloriando nele, nós passaremos por tribulações, que são as nossas lutas. Teremos paciência, porque nós vamos perseverar. Nós teremos experiência, que é o aumento do nosso conhecimento na presença do Senhor. E a esperança, que são as bênçãos prometidas sobre a nossa vida. E não haverá confusão, porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se você gostou desse estudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e faça parte da nossa família. Todos os domingos temos a escola dominical às 11 horas aqui para louvarmos e bendizer o nome santo do Senhor.